Prezados alunos, trata-se esse de um complemento à nossa aula a respeito do requerimento de cumprimento de sentença de obrigação por quantia certa, por quantia. Nós verificamos na nossa aula a respeito do requerimento de cumprimento de sentença de obrigação por quantia que há necessidade de não só constar da petição de requerimento do cumprimento de sentença, há de constar qual é o índice de correção monetária utilizado, qual o termo inicial e o termo final de aplicação desse índice de correção monetária. Também é de se apontar nessa petição qual é a taxa de juros utilizada, bem como as datas de início e de término de incidência dessa taxa de juros. E mais, caso os juros sejam capitalizados, há que se apontar também nessa petição qual é a periodicidade da capitalização desses juros. O que nós vamos verificar neste complemento é como que nós elaboramos essa planilha em casos extremamente simples, em casos em que a correção monetária é pelo INPC, é pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, e a incidência da taxa de juros não é capitalizada. A incidência de juros é feita de forma simples, não capitalizada. Então, na forma do artigo 824 do Código de Processo Civil, juntamente com a petição que requer o cumprimento de sentença da obrigação por quantia, há necessidade de, ou na própria petição ou anexa a ela, constar a planilha de cálculos, isto é, de que forma se alcançou o valor que está sendo objeto de execução. Então, é necessário que se realize a elaboração, que se elabore uma planilha. Bom, nós vimos, no jeitão da nossa petição de requerimento de cumprimento de sentença por quantia, e nós vimos que essa petição ela é direcionada ao juízo competente, na verdade, ao juízo por onde está tramitando o processo. Trata-se o cumprimento de sentença de um mero incidente processual, nesse caso não se trata de uma nova ação. Então, o processamento do cumprimento de sentença se inicia com esse requerimento feito pelo credor, feito pelo exequente. Então, nesse requerimento, o exequente deve obrigatoriamente apontar qual é o valor que está sendo objeto de execução, deve fazer constar da petição, do próprio corpo da petição, ou constar anexa a esta petição, uma planilha de cálculos em que se demonstre como que se chegou ao valor que está sendo objeto de execução. E mais, nessa petição tem que constar qual é o índice de correção monetária que está sendo utilizado. Aqui no nosso exemplo está sendo utilizado o INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Por quê? Porque o título executivo judicial determinou que fosse utilizado esse índice de correção. Também nessa nossa petição consta qual é a data de início da incidência da correção monetária. E qual vai ser a data final de incidência da correção monetária? Vai ser a data em que nós protocolizarmos este requerimento de cumprimento de sentença. Então, eu tenho que apresentar uma planilha de cálculo que seja atualizada, isto é, em que haja a incidência de correção monetária e a incidência de juros até a data efetiva em que eu protocolo essa petição. Eu também devo fazer constar dessa petição qual é o índice, ou melhor, a taxa de juros que é aplicada. Então, aqui no nosso caso, o título executivo judicial que está gerando esse cumprimento de sentença determinou aqui os juros de 1% de forma não capitalizada, de forma simples. Aí temos que fazer constar também qual é a data de início e a data de término de incidência dessa taxa
de juros. Bom, a elaboração dessa planilha, né, como nós já havíamos apontado na nossa aula principal, essa aqui é um complemento dela, o que nós vamos ter mais ou menos é um resumo da nossa planilha e temos a planilha propriamente dita, né, com cada um dos valores, a atualização desses valores, né, mais especificamente primeiro a correção monetária desses valores, bem como a incidência dos juros, o cálculo do valor dos juros, e nós temos uma última coluna, o valor já corrigido e já majorado com os juros, que somados esses valores vão levar ao total, ao apurado, ao total da execução. Bom, mas como é que nós elaboramos essa planilha? Essa planilha em especial, ela envolve, na verdade, vários valores principais, mas nós podemos ter uma situação bastante simples. Imaginem os senhores a seguinte situação. Consta da sentença transitada em julgado a condenação do réu no pagamento de R$1.000 ao autor, sendo que consta da sentença que esse valor de R$1.000 ele deve ser corrigido pelo índice INPC, tendo como data inicial de incidência da correção monetária o dia 1º de janeiro de 2019 e como data final de incidência da correção monetária o dia 31 de maio de 2019. Então, como é que nós vamos corrigir monetariamente esses R$1.000? Corrigi-los de 1 de janeiro de 2019 para 31 de maio de 2019. O que nós vamos verificar, por exemplo, no site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nós temos a tabela prática para cálculo de atualização, de correção monetária de débitos judiciais de acordo com o INPC. Então, os senhores podem verificar aqui pelas imagens que para cada ano e cada mês nós teremos, nós teremos um índice, né? Então, se nós formos em janeiro de 2000, o índice é 21,2805. Se nós formos para setembro de 2002, nós temos o índice 25,869,628. Então, na verdade, a gente tem esses índices mensais. Pois bem, para que nós possamos ter o valor corrigido, o que eu farei? Pegarei o valor da condenação, tá? Que aqui no caso são os R$1.000. Pego os R$1.000 e vou dividir pelo índice de correção monetária da data inicial. Qual é a data inicial? 1º de janeiro de 2019. Bom, vou lá na planilha e vou verificar que para janeiro de 2019, o índice é 69,876800. Bom, transporto esse valor, né? Então, os meus R$1.000 divididos por esse índice da data inicial, né? Lá na tabelinha do INPC, 1 de janeiro de 2019, o índice era 69,876800. Bom, realizo essa divisão e o resultado disso eu vou multiplicar pelo quê? Pelo índice de correção monetária da data final. Qual é a data final? A data final é dia 31 de maio de 2019. O que eu vou fazer? Vou lá na planilha, né, do INPC e vou verificar que para maio de 2019 o índice é 71,476252. Então, vou lá e na minha formulazinha coloco aqui multiplicado por 71476252, né, que é exatamente o índice da data final de correção. Então, eu pego o valor histórico, o valor original, divido pelo índice referente à data inicial da correção e multiplico
pelo índice referente à data final da correção. E aí, realizando essa divisão e depois essa multiplicação, né? Então, eu peguei primeiro os R$ 1.000 e dividi pelos 69,876800. Né? Encontrei 14,3109. E aí, o que eu fiz? Peguei o resultado dessa divisão aqui e multipliquei pelo índice referente ao mês de término da correção. Né? Peguei esses 14,3109 e multipliquei pelo índice 71,476252. E aí eu cheguei ao valor corrigido de R$ 1.022 e arredondando 89 centavos. Então esse é o valor corrigido monetariamente para o dia 31 de maio de 2019. Então vejam que a correção monetária pelo INPC vai seguir sempre este padrão. Bom, Denis, beleza, você já fez incidir a correção monetária e os juros, né? Vamos lá, a incidência de juros. Vamos imaginar que a nossa sentença, né, o nosso título executivo judicial, determinou a incidência de juros de mora de 1% ao mês, de forma não capitalizada, de forma simples, tendo como termo inicial, como data inicial, 1º de janeiro de 2019 e como termo final, 31 de maio de 2019. Ora, de 1 de janeiro de 2019 a 31 de maio de 2019, nós temos aqui 5 meses. Se a incidência é de 1% ao mês, você 5 vezes 1%, né? Vezes 1, o que vai nos gerar 5%. O total de juros a incidir nesse cálculo é de 5%. Repito, 1% ao mês, sendo que nós temos 5 meses corridos, né, de 1 de janeiro a 31 de maio de 2019, então nós vamos ter aqui uma taxa final de juros de 5% para esse período. Bom, o que eu já tenho? Eu já tenho o valor corrigido monetariamente pelo INPC até 31 de maio de 2019, o valor de R$ 1.022,89 que nós já encontramos na tela anterior. Vamos calcular agora os juros de mora, né? Os juros de mora de 5%, então vai ser de R$ 1.022,89 vezes 5%. O valor dos juros até 31 de maio de 2019 será de R$ 51,14. Bom, com esses elementos, eu tenho já condições aqui de elaborar a minha planilha. Né? Então, vejam, o valor inicial de R$ 1.000, o meu índice de correção inicial, 69876800, meu índice de correção monetária final, 71,476252. Peguei os R$ 1.000, dividi por 69.876.800 e multipliquei por 71,476252. Cheguei ao valor corrigido de R$ 1.022,89. Calculei os juros de mora de 5%, 5% de R$ 1.022,89. Cheguei ao valor dos juros de mora de R$ 51,14. Somando o valor corrigido com os juros de mora, nós temos um valor total atualizado para 31 de maio de 2019 de R$ 1.074,03. Então a minha planilhinha podia ficar assim, né? Para ficar bonitinha, né? Indicar a planilha de correção monetária e incidência de juros, o número do processo, a vara, quais são as partes, e aqui eu tenho de forma específica a minha planilha. Então, em relação a condenações simples de um valor a ser atualizado pelo INPC e com incidência de taxa de juros incidente de forma simples, nós vamos sempre utilizar esse padrão. Né? Quem tem facilidade em manipular, ou melhor, de mexer, né, com o Excel, com planilhas eletrônicas, consegue trabalhar
com essas fórmulas de uma forma extremamente simples. Somente esse conteúdo que nós gostaríamos de acrescentar a vocês. Muito obrigado pela atenção.